Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, nós estamos ao vivo e vamos receber, com muito prazer, o deputado federal eleito pelo PRB de Guarujá, o vereador Marcelo Squassoni, que é deputado federal eleito e também presidente da Câmara de Guarujá. Estamos aguardando a chegada do nosso convidado. Também participa do programa de hoje como comentarista o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Mas agora nós vamos conhecer as manchetes de hoje e também dos principais jornais e dos sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Confira agora as principais manchetes de sites e jornais desta quarta-feira. Folha de São Paulo. Brasil cresce pouco por problema interno, diz Fundo Monetário Internacional. O Estado de São Paulo. FMI reduz previsão de PIB do país e vê problemas internos. A Tribuna. Candidatos da região perdem 30% dos votos. Santa Portal. Unidade Básica de Saúde é alvo de criminosos pela terceira vez em 3 meses. Boc News. Nova base do SAMU será inaugurada nesta quarta-feira, em Santos. G1 Santos e região. Suposta cúmplice de tortura, jovem é presa no litoral. UOL. Coordenação da rede dá aval à Marina para apoiar Aécio no segundo turno. Chico. Muito bem. Muito obrigado, Cris. E nesta edição nós vamos conhecer, vamos debater os planos, propostas e iniciativas do nosso convidado, deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, ele que foi eleito pelo município, basicamente pelo município de Guarujá, já que é vereador e presidente do Legislativo daquela cidade. E agora ele vai deixar a Câmara de Guarujá para assumir a Câmara Federal. É um avanço considerável. Mas além disso, nós vamos debater também a questão do segundo turno presidencial. Segundo turno que se mostra eletrizante, uma eleição que certamente será emocionante, disputada voto a voto entre a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, e o candidato de oposição, o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB. E é interessante observar que o PRB, do nosso convidado de hoje, Marcelo Squassoni, é um partido que, em nível nacional, é da base aliada da presidente Dilma, da sustentação ao governo Dilma, e inclusive conta com um ministério, dispõe de um ministério entre os tantos ministérios do governo federal. Mas no plano estadual, o PRB, ele dá apoio, sustentação, faz parte do arco de alianças do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Então, o PRB, em termos nacionais, terá que ter uma decisão, imagino, difícil, importante no sentido de qual dos dois candidatos, se Dilma ou Aécio, o PRB vai apoiar agora no segundo turno, no próximo dia 26, o último domingo do mês de outubro. Mas o debate em torno de todos esses temas vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Cris vai nos trazer as informações com relação à previsão do tempo e também o movimento de estradas e balsas. Cris. A previsão do tempo para hoje é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 30 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3. A pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho da serra para obras. Já a Imigrantes está congestionada na chegada à capital. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega têm tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 balsas estão em operação na travessia Santos-Guarujá. O tempo de espera é de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e a demora é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição você confere às 17 horas. Ou então você pode acessar nosso canal no YouTube. Chico?
Muito bem, Cris. Participe questionando os nossos convidados do Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Voltamos já. Saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 8 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal eleito Marcelo Squassoni, do PRB, ele que é vereador e presidente da Câmara Municipal de Guarujá. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista e professor doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, em primeiro lugar, parabenizando pela vitória, uma vitória de fato importante. O senhor teve 30 mil votos, conseguiu a vaga como deputado federal pela nossa região, será um dos 3 representantes da região metropolitana da Baixada Santista no Congresso Nacional. Eu gostaria que o senhor falasse em síntese quais seriam os seus principais projetos, as suas principais propostas para o mandato que vai se iniciar no ano que vem. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, eu tenho um compromisso muito sério com a minha cidade, né? Eu tenho que terminar o que eu tenho imaginado há muito tempo, o que eu tenho já envidado esforços, que é terminar um hospital em Vicente de Carvalho. Isso é uma coisa que eu já tenho como ponto de honra para mim. Mas eu tenho as questões metropolitanas, né, e as questões nacionais, que eu já estou começando a tatear algumas agora, que acho que são mais importantes. Claro que fazem só 3 dias que eu estou eleito, então eu ainda não tomei posse de todos os caminhos, né? Mas, a princípio, eu acredito que eu, o Beto Mansur e o Papa, temos que ter uma agenda comum. Claro. Para temas que são importantes para a região. Mobilidade urbana, importantíssima, a gente sabe disso, né? Coisas, o estacionamento regulador para caminhões aqui na nossa região. Existem terrenos da União que podem ser utilizados, nós temos que viabilizar os licenciamentos ambientais de qualquer maneira para que isso ocorra, porque a gente sabe o quanto isso tem sido sofrido para toda a região, né? Tem a questão do Porto do Guarujá e Porto de Santos, claro. A questão dos impostos dos dois lados, né? Hoje, Santos realmente tem sido privilegiado há muitos anos com o ISS, isso tem que ter uma igualdade para todos os municípios. Não adianta só um município ser rico, né? E os vizinhos passando claro. Dificuldades, né? Nós temos que ter uma divisão melhor dessas verbas que vêm do governo federal por toda a região. Ontem eu fui visitar a Câmara de Bertioga, ontem à noite, e falei com todos os vereadores de lá. Eles nunca tinham recebido a visita de nenhum deputado eleito, muito menos de um deputado já em exercício, né? Então é isso que eu quero me propor, a visitar todas as câmaras, né? A estar perto dos vereadores,
Porque eu senti na pele todo esse tempo o distanciamento dos políticos, né? E agora eu gostaria de estar mais próximo das cidades, né? Principalmente das cidades menores que têm menos condição de chegar perto do deputado e de ter aquele apoio em linha direta, né? Eu vou estar próximo dessas cidades, com certeza. E a questão nacional, que eu acho que é importante, a reforma política. Tá aí há um tempão parado e não funciona. Eu gostaria muito de participar disso, de forma que mude alguma coisa importante para a nossa região também. E também gostaria muito de mudar algumas coisas, tipo um tema, por exemplo, como maioridade penal. Eu não acho justo um jovem de 16 anos assassinar, estuprar e sair pela porta da frente da delegacia. Então, eu acho que é um absurdo. Eu senti também da sociedade esse anseio agora durante a campanha e acho que eu tenho que ser uma voz a mais, um voto a mais, né, para que isso se torne uma realidade. Muito bem. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, deputado eleito, né? Parabéns pela sua vitória, né? Deputado, o senhor agora como deputado eleito a partir de fevereiro do próximo ano, né? Uma das questões que a própria Câmara de Guarujá fez foi um levantamento a respeito da questão do porto de Guarujá e efetivamente seria uma evasão de recursos que Guarujá estaria perdendo. Nesse sentido, obviamente, há uma discussão, obviamente, nesse sentido, uma discussão maior, uma discussão que impacta pelo aspecto federal nesse sentido. O senhor, até a prefeita Maria Antonieta esteve aqui, diz ela que ela nunca teve acesso, desculpe, a esse estudo. Nesse sentido, esse estudo, como é que está isso daí? O senhor, como deputado federal eleito, né, há uma possibilidade de uma discussão maior nesse sentido, levar isso adiante, né? O que o senhor pretende, até porque foi uma das bandeiras aí colocadas pela Câmara de Guarujá. Bom, Guarujá perde por ano perto de 30 milhões de reais. É um absurdo a gente perder esse dinheiro numa cidade que precisa de tudo. E também o Guarujá não tem um porto alfandegado do lado do Guarujá, né? A gente acaba tendo só do lado de Santos. São injustiças que precisam ser equalizadas. Não se trata de bairrismo, não. Porque agora eu sei meu papel no governo federal e no Congresso Nacional, sei que o papel é regional. Eu não posso querer só agradar a minha cidade, não é isso. Mas eu também senti esse tempo todo e sinto, como eu disse agora há pouco, pelas cidades menores. Elas precisam ser bem tratadas também, né? Ontem eu senti isso lá em Bertioga, eles estavam assim em êxtase até. Poxa, a primeira vez que alguém vem aqui falar com a gente e perguntar o que a gente quer. Né? E acho que isso tem que ser uma continuidade durante todo o mandato. A prática do mandato. Tem que ser a prática do mandato. Eu vou visitar as outras câmaras também, todas da região, e vou me colocar à disposição dos vereadores. Gostaria que o gabinete de Brasília, né, fosse a extensão das câmaras, justamente para ter esse contato maior e para depois. Eu também quero crescer politicamente, lógico, quero fazer bem feito. E vou fazer bem feito, pode ter certeza disso. A região ganhou um deputado que vai participar de fato dos problemas regionais. Deputado, o senhor vai para o Congresso Nacional ano que vem, mas antes disso temos segundo turno. Segundo turno, dia 26, último domingo deste mês de outubro. E o seu partido, eu dizia isso na abertura do programa, o seu partido, o PRB, é um partido que faz parte da base aliada da presidente Dilma Rousseff. Tem, inclusive, um ministério. Mas em São Paulo faz parte do arco de aliança do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. PSDB e PT vão se enfrentar no dia 26. Pergunto ao senhor, o senhor como deputado federal eleito, como vereador, o senhor vai apoiar Aécio Neves do PSDB ou Dilma Rousseff do PT? Bom, eu na verdade, eu vou acompanhar o partido, né? Eu não posso pensar diferente, porque eu também não tenho autonomia para decidir de outra maneira, e tem que ser partidário, e o partido está acompanhando a presidente Dilma, eu vou acompanhar a vontade do partido. Eu reconheço no Aécio também uma pessoa que seria uma grande alternativa nesse momento, também uma mudança, mas o meu partido decidiu o caminho de ir com a Dilma e eu vou junto com ela também. Eu gosto muito do Michel Temer, me dou muito bem com ele me trata muitíssimo bem. Para mim e para o meu mandato, eu acho que ele seria uma pessoa que me apoiaria bastante. Eu conheço as pessoas que trabalham com ele, isso faz diferença. Quando você tem um relacionamento com um político como esse, você consegue abrir portas mais fácil, né? Então, para o meu mandato, seria importante a Dilma ganhar por causa do vice-presidente, que é muito próximo de mim, me dá muita atenção, o seu grupo me dá atenção, então acho que essas portas estariam mais fáceis de ser abertas. Mas vamos aguardar o resultado, né? Até ontem eu fui procurar falar com alguns deputados já eleitos há muito tempo, para conhecer melhor como funciona
o trâmite lá dentro do Congresso Nacional. E eles mesmos me disseram, vamos aguardar o resultado das eleições para, a partir daí, tudo se decide como vai ser feito lá dentro, né? A presidência da Câmara, né? A composição da mesa, composição das comissões. Eu tenho interesse nas comissões importantes para a nossa região, tenho interesse em participar da Comissão de Transportes por causa do nosso porto, do retroporto, né? Isso eu acho que é importante eu participar. Comissão de Turismo, eu tenho interesse em participar, lógico, também por causa da nossa região. Quer dizer, eu quero participar do que for importante para a nossa região. Isso, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Aliás, já se comenta, Fernando, nos bastidores, né, do Congresso Nacional, a candidatura do líder do PMDB à presidência da Câmara Federal ano que vem, Eduardo Cunha. Aliás, foi um dos mais votados, deputado do Rio de Janeiro, e que já se apresenta como candidato à presidência da Câmara Federal. Fernando. Acaba uma eleição, começa a outra. Sem sombra de dúvida, né? Fernando. Sem sombra de dúvida. Deputado, certamente o senhor no domingo deve ter ficado naquela ansiedade plena, porque quem acompanhava, especialmente pela internet, via lá a evolução e particularmente, a votação do Russomano, que foi o grande destaque dessa eleição em São Paulo, especificamente, né? O surpreendeu positivamente, até porque o PRB, que é uma legenda nova, né? E assim, de porte, relativamente porte médio. Médio, né? Aqui da região, além do senhor, o deputado Beto Mansur, foram eleitos, né? Somados os dois, pouco mais de 62, 63 mil votos, né? Surpreendeu positivamente, obviamente, ou vocês já tinham projeções que conseguiriam fazer 8 cadeiras? Olha, eu estou no partido há 3 eleições já, né? Eu já participei de toda a estrutura de montagem dessa eleição. E o Celso, a gente já sabia que ele estouraria de votos. Eu tinha comigo que ele teria com certeza 1 milhão de votos. 1,5 milhão foi acima das expectativas. Mas quando eu ligava durante a campanha para saber dos líderes do partido lá, como é que estava o Celso, ele disse, vai ter 2 milhões. Eu falei, bom, estão querendo me entusiasmar, né? Não querem deixar alguém desanimado. Mas eu imaginava já que ele iria muito bem mesmo. Ele foi bem porque ele tem um programa na TV famoso o tempo todo, todo mundo assiste, né? Ele briga pelo consumidor. Ele conseguiu ter 1.400.000 votos antes para prefeito de São Paulo. Ele tinha um recall da última eleição, que seria, com certeza, utilizado nessa eleição também. E, claro, eu fazia a conta o tempo todo que, no mínimo, 5 ou 6 deputados seriam eleitos. Eu sabia que tinham 2 candidatos fortes lá, que são da Igreja Universal, que faz parte do partido também, são 2 que já são do partido. Eu sei que eles têm muito voto, sabia do Celso. E aí a minha conta era a seguinte, bom, tem o Beto Mansur, né? Tem mais um outro que é o Vinícius também, que era ligado à TV Record, também uma pessoa também que bastante... Se elegeu, Vinícius Carvalho, 80 mil votos. Pois é, eu sabia que eram os mais fortes. E Antônio Bulhões, que teve 137, e Roberto Alves, 130. O Bulhões já é deputado. É deputado. Então, quer dizer, eu falei, bom, eu tô no jogo. E deu certo, mas é difícil também, porque nós tínhamos 100 candidatos. Né? E você tem que estar entre os 7 ou 8 aí, né, para estar na... Agora, o senhor teve de sua votação quase que 80% no município do Guarujá. Foi. Né? O senhor trabalhou pela região toda, o senhor trabalhou fora, o senhor procurou concentrar toda a sua campanha no Guarujá? Eu procurei concentrar no Guarujá. Eu fui o primeiro deputado eleito com votos do Guarujá, porque o Maurici já foi deputado no Guarujá, federal, mas ele teve muito voto fora na época também, né? E os meus votos do Guarujá me elegeram. O senhor com 23 mil votos, 24 mil votos, estaria eleito. Isso. Já estaria eleito, porque o último do PRB, que foi o deputado Fausto Pinato, teve 22 mil votos. Pois é. O senhor com 24 mil estaria eleito, só no Guarujá. Então foi muito bom. Foi bom pontuou em toda, exceto, se eu não me engano, Mongaguá, que se eu não me engano foi Mongaguá, que só não teve voto. O resto só pingou em alguns, toda a região. Toda a região. A gente conhece bastante gente, fui pedindo para as pessoas. É difícil, quando você não é deputado e não tem um trabalho fora da sua cidade, é difícil alguém acreditar. E eu tive bastante voto fora daqui, voto em São Paulo, voto na grande São Paulo também, voto no interior, mas é muito mais de gente que me conhecia pessoalmente, conhecia minha família. E aí fomos expandindo isso aí, né, as redes sociais, os amigos, através das empresas também, que a gente conhece bastante gente, que também confiava na gente há muito tempo. Agora, Guarujá é interessante, que normalmente o Guarujá elege deputados, né? De outras regiões. Sim, mas também da cidade.
período... Nos anos 90, houve um período foram que era três. Rui Gonzalez, Nelson Fernandes, Maurício Mariano, que foi no meu Jaime Dage lá atrás, agora o senhor, enfim, a Raifa Madi. O Guarujá sempre acaba elegendo um outro deputado. Quer dizer, há quase uma distritalização do voto em Guarujá. É interessante isso. Eu acho que aconteceu o seguinte, o Guarujá nos últimos anos sofreu muito porque a cidade está muito castigada, né? E as pessoas perderam aquela ligação com o político, né? Ficaram com raiva dos políticos. E o prognóstico que se tinha dessa eleição é que a gente não teria voto lá, nem eu, nem o Gilberto Benzi, nem o Walter. Que aliás foi bem votado também, né? Nós três tivemos 30 mil votos. Bem votados. E na verdade, tivemos bastante voto isso no Guarujá. Pela história do Guarujá, né, os últimos prefeitos, por exemplo, eleitos no Guarujá, não tiveram esses votos. Tiveram menos do que isso. Então, quer dizer, uma votação expressiva de verdade, 30 mil votos para os três. Alguma coisa que chamou atenção, até de fato, agora sim, escolheram gente da cidade para dar o voto. Isso aconteceu. Foram 90 mil votos dados para a gente do Guarujá. Chico, até uma característica, essa eleição, a gente, assim, em termos numéricos, mantivemos. Mas, assim, basicamente, foi uma eleição meio municipal, né? Municipal, que é a força local, né? Talvez de todo o cenário aí dos 6 eleitos, assim, nesse sentido, né? No caso do senhor, no caso também do prefeito Papa, que teve 67 mil votos praticamente aqui em Santos, né? Mas mesmo assim, o Cássio Navarro, Praia Grande, teve um peso fundamental. Claro. Também o Caio França em São Vicente, que o peso maior nesse sentido. Né? Então, praticamente, isso é muito claro, foi a referência, né? As candidaturas metropolitanas, assim, a gente teve... Não tivemos, assim, no caso do ex-prefeito Beto Mansur, dos 32 mil votos, ele teve 11 mil em Santos. Aí que pode-se dizer que destoou um pouco dessa força, especificamente na sua cidade de origem, nesse sentido, né? Mas praticamente todos têm uma base na cidade onde eles estiveram e aí, obviamente, ganharam alguns votos aí nos outros municípios. Aí tem a questão do quociente eleitoral, que contribuiu muito também nesse aspecto. Claro. O que se pede, aí a manchete do Jornal Tribuna hoje, dois fatos eram reais. O aumento da abstenção, isso daí já se percebia isso foi confirmado. Pesquisas constataram isso. Né? E assim, a vinda de candidatos de fora, especialmente em outros, litoral sul, e principalmente em Bertioga, por exemplo, né, candidatos de fora que foram os mais votados. Né? No caso de Bertioga, se não me engano, foi o Bruno Covas, se não me engano. Mas assim, o Bruno Covas só teve 10% dos votos, apesar de ser de Santos, hoje não é um candidato da região, ele só teve 10% dos votos, especificamente na Baixada Santista. Então, foi algo em torno de 30, 32 mil votos que ele teve aqui na Baixada Santista. Né? Então, não posso representar assim como alguém especificamente que foi votado. E a gente tem que levar em consideração também, somando tanto o candidato, os dois mais votados, o Celso Russomano e o Tiririca, juntos completaram 103 mil votos, o que daria para se eleger um deputado, provavelmente. Claro, então, houve, obviamente, e havia essa fragilidade, né, em termos de nomes, de candidaturas, e houve, muito claramente, a percepção de muitos candidatos que vieram ganhar votos, especialmente nessas cidades assim, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, que foram as cidades que mais cresceram em número de eleitores ao longo dos últimos anos. Você veja, Fernando, que a soma de Russomano e Tiririca na região, de 103 mil votos, como disse o Fernando agora, foi a mesma votação do Papa na nossa região. Quer dizer, veja que situação. Quer dizer, 2 candidatos de fora tiveram praticamente a mesma votação do candidato que teve mais votos na região para deputado federal, que foi o Papa. E a gente explicou durante a campanha inteira para as pessoas, e a gente teve a oportunidade de, quando estou começando a agradecer os votos, falar, tá vendo? Que a gente falou que dia 6, quem estaria por aqui éramos nós mesmos, né? Que os outros iam sumir. Sumiram. É verdade. Sim. Sumiram. A gente tem que guardar isso na nossa memória, porque as pessoas às vezes têm memória curta, né? E daqui para frente tem que lembrar isso, e a imprensa é fundamental para isso, porque você presta atenção nesses votos que foram dados para esse pessoal de fora, nunca mais vão olhar para a nossa cara aqui, e a gente vai perder dinheiro, porque, olha só, um deputado federal pode trazer no mínimo 15 milhões por ano em emendas, mínimo, não é isso? Sim. Nós estamos falando em 60 milhões em 4 anos.
pode mudar a vida de muita gente, né? Pode fazer um centro comunitário, pode equipar um hospital, pode mudar a vida das pessoas que estão aqui na cidade. Aí o cara acha engraçado votar num cara lá de longe que nunca mais vai dar uma emenda para cá. Se der uma emenda daquelas emendas de vai dar 30 mil reais para a cidade. Emenda para a região dele. Claro. Não para a região, não para a nossa. A gente tem que cada vez mais. Tomara que na reforma política. Mas o voto distrital tem que se impor, né? Distrital. Tomara. Só como exemplo aí, alguns vereadores, lá em Guarujá certamente aconteceu isso, aqui em Santos aconteceu, de vereadores apoiaram candidatos de fora. Sim, isso aconteceu assim, abertamente. Teve um vereador aqui em Santos que apoiou aí o ex-prefeito de Itu, se eu não me engano. Guarujá também. Culano Passos. Culano Passos, e se elegeu. Que se elegeu. Em Santos ele teve mil votos, 1000 e tanto, e a esposa 1056. E no Guarujá, 1078, 3 mil e pouco. Entendeu? Então, são boas pessoas. Pensando já para 2016. São muito boas pessoas, eu conheço o casal. Sim. São boas pessoas, mas não são daqui da nossa região, claro. Mas são boas pessoas. Agora tem que saber se, mas ao longo do mandato, se você tem, eles vão trazer para o Guarujá. Se você tem o voto distrital, esse tipo de situação acabaria. Né? Ou seja, já que não existe o voto, o Congresso Nacional não vota a reforma política, não vota, por exemplo, o voto distrital, tomara que com esse novo Congresso isto avance, né, deputado? Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, porque, do contrário, nós teríamos que distritalizar na prática o voto aqui e dar exemplo para o país. Nós vamos para um rápido intervalo, deputado, voltaremos em seguida para o Jornal. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 8 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal eleito pelo PRB de Guarujá, vereador Marcelo Squassoni, que preside o legislativo daquele município, e o colega jornalista, diretor do semanário BocNews, professor, doutor da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E nós comentávamos no bloco anterior, deputado, que acaba uma eleição, já começa a se pensar em outra eleição, né? Então, não apenas a eleição de segundo turno, enfim, a eleição da presidência e da mesa diretora da nova Câmara Federal, mas também já se começa a falar, deputado, na eleição municipal de daqui a 2 anos. Verdade. E é evidente que o senhor, como deputado federal eleito pelo município de Guarujá, a pergunta se impõe. Está nas suas pretensões, nas suas cogitações, disputar a prefeitura de Guarujá? O senhor já foi candidato em outra ocasião, daqui a 2 anos? Não, não está. Não está. Eu não acho que seria justo eu acabar de ganhar uma eleição, começar o mandato em fevereiro, né, e em agosto já começar a me movimentar para uma campanha de deputado, só porque consegui ser o deputado eleito pela cidade e deixar aí os outros que também tiveram votos, que também têm chance de trabalhar pela cidade em segundo plano. Acho que nós temos que ter grupo político. Enquanto a gente não se juntar para mudar as cidades aqui da nossa região, juntar forças, né, juntar cabeças para mudar as cidades, enquanto todo mundo for só egoísta, achar que é o cara mais importante do mundo, nós não vamos mudar nada mesmo, né? Então eu estou tentando deixar muito claro isso para todos lá. Ontem, conversei com o Gilberto Benz ontem à noite, eu vou ligar para o Schumann, que foi o outro também que foi bem votado, e eu gostaria de fazer até, inclusive, cartazes agradecendo os votos, os 3 juntos.
Acho que isso é uma lição que a gente tem que dar para a sociedade da nossa cidade, mostrar que os políticos podem se unir, independente de partido, independente de grupo político, né, para tentar mudar a cidade. Sim. Agora, se começar imediatamente um a se achar o mais importante do que os outros, né, e eu quero tentar dar essa lição justamente porque eu ganhei a eleição, né, eu quero puxar essa linha, né, para mudar a cabeça das pessoas da nossa cidade, parar com esse negócio de grupo daqui, xingar o de lá, acho que isso aí não vai levar a nada. A gente assiste cidades que são prósperas quando as pessoas se juntarem em grupo que mudou a cidade. Não quando começou a ter rivalidade muito grande na cidade. Essas rivalidades muito grandes, grupos distintos que brigam o tempo todo e fazem acusações o tempo todo, só levam a cidade para o buraco. Né? E eu dei exemplo para eles, que agora eu estou assistindo de perto uma briga lá, mas por 20 anos Barueri, que é uma cidade próspera, né, se juntou num grupo político ali e eles estavam constantemente juntos. E eu assistia sempre, que eu tenho uma empresa lá, o prefeito de Barueri e o deputado federal de lá almoçando todas as segundas-feiras no mesmo restaurante, juntos. Então, quer dizer, isso é uma lição de que dá para fazer as coisas... Dá para conviver, né? Todo mundo tranquilamente. A mesma coisa ontem, domingo, eu acabei de ganhar a eleição, veio um monte de gente. Oh, e a prefeita agora? Como é a prefeita agora? A prefeita da cidade, né? Sim. Mas você como é que vai ser o seu tratamento com ela? Ótimo. Como? Eu não posso... esquecer quem é a prefeita. Ela é prefeita eleita, está aqui no exercício do mandato dela e eu no meu. Claro. Agora nós vamos nos ajudar, eu vou ajudar a cidade. Lógico. Como é que eu posso ser contra ajudar a cidade? Claro, ela vai ter que ter os projetos bem feitos da cidade, porque eu sei que se não tiver coisa bem feita e não souber usar o dinheiro que eu trouxer para cá, o negócio não vai andar. Eu vou cobrar nesse sentido, né? Me dá o projeto para isso que eu vou buscar o dinheiro. Não é assim que funciona? Agora, eu vou cobrar também a aplicação desse dinheiro. Sem dúvida. Vou estar por perto o tempo todo, eu não vou abandonar isso. Uma relação republicana, portanto. Com certeza. Tá certo. Fernando de Maria. Hoje a sua relação legislativo-executivo é tranquila em Guarujá ou nem tão tranquila assim? Tumultuada. Não é tumultuada a relação. Nós não temos muita proximidade. Vale lembrar que recentemente tivemos uma greve de professores durante muito tempo. E a Câmara se posicionou. A Câmara tem se posicionado independente da Prefeitura. Isso aconteceu desde o início do meu mandato. A gente se colocou em várias situações de modo oposto ao da prefeita. Não atacando a prefeita de nenhuma maneira, mas sempre tendo a nossa posição. Foi no caso dos professores dessa maneira, quando a prefeita infelizmente não conseguiu dar um aumento maior para os professores, nós não concordamos em votar na Câmara do jeito que veio, ficamos até o último momento, até que fosse dado um abono. Né, o abono foi tirado até inclusive do orçamento da Câmara. Sim. Eu concordei em tirar da Câmara. Quer dizer, fizemos algumas coisas que a Câmara se posicionou ao contrário. Na época do negócio do Yacht Clube de Santos, que se aproveitava de uma brecha na lei como clube e não pagava IPTU nem ISS, eu fiz uma lei obrigando eles a voltarem a pagar IPTU e ISS. A prefeita foi contra, vetou meu projeto, nós derrubamos o veto dela, entraram na justiça contra nós, a Câmara ganhou na justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Quer dizer, a gente se coloca independente da prefeitura. É diferente de outros mandatos, né, onde existia uma relação umbilical. Nós não temos essa relação umbilical. Uma relação de respeito, mas não é uma relação do dia a dia, não é uma relação muito próxima, mas é uma relação boa. Perdão. Dentro do cenário, um eventual governo, a continuidade do governo Dilma e o eventual governo Aécio. O governo federal tem investido, pelo menos na área habitacional, fortemente lá em Guarujá, né? O senhor acredita que aí o senhor tendo como representante, e é um problema sério a questão habitacional em Guarujá, né? Talvez seja proporcionalmente a cidade que tem, da região, é a cidade que tem maior número de pessoas mudando em submoradias, favelas mesmo, né? E tem um problema que não há uma concentração, elas são espalhadas, né? Fruto aí de desmandos lá dos anos 70, dos anos 80, né? Que aí se construíam os prédios para as pessoas de poder aquisitivo e esqueciam onde ficavam lá os trabalhadores, né? E isso aí foi se multiplicando, é um problema seríssimo em Guarujá, né? O senhor acredita, mas Guarujá também tem um problema, área, né? A área porque é uma ilha, assim como o Santos é uma ilha. E aí o metro quadrado é caro. O senhor, assim, e o resto da Baixada Santista, obviamente.
O senhor tem alguma ideia, assim, atuar alguma coisa especificamente nessa área de projetos, especificamente para a área de habitação? Mas, deputado, o senhor vai responder essa indagação sobre esse imenso desafio que é a questão habitacional, não apenas em Guarujá, mas em toda a região metropolitana da Baixada Santista, no próximo bloco. Tá bom? Por um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 8 de outubro. E nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal eleito pelo PRB de Guarujá, o presidente da Câmara daquele município, Marcelo Squassoni, e o colega jornalista, diretor do semanário Bocnews, Fernando de Maria, que deixou, deputado, no bloco anterior, uma pergunta para o senhor, uma pergunta importantíssima com relação a esse imenso desafio que é a questão habitacional em Guarujá e também em toda a região. Nós temos um déficit oficial de mais de 100 mil moradias, déficit nosso habitacional. Como é que se pode enfrentar ou pelo menos amenizar essa realidade, deputado? Bom, nós temos aí no Guarujá sendo entregues, construídas 2.000 casas, mas é pouco ainda, porque nós temos 1/3 da população, como bem lembrou nosso amigo, que mora em favela, na verdade, né? E essas favelas às vezes não param de crescer, esse é um problema grave também. Eu assisti em algumas cidades colocarem muros em algumas favelas para proteger até aquelas pessoas, não é para discriminar, é para proteger. Você mura, cerca essas favelas para evitar que ela aumente, né, congela aquele núcleo e aos poucos vai tirando as pessoas de lá, né, e dando condições melhores de vida para essas pessoas. O que não pode é deixar elas aumentarem, como tem aumentado nos últimos anos, sem uma fiscalização mais rígida, né, sem um cuidado maior com aquelas pessoas, né. Acaba acontecendo incêndios, alagamentos, aquelas tragédias todas que a gente está acostumado a assistir na televisão. E no Guarujá especificamente, e em São Vicente, acho que são os maiores problemas da região, com certeza absoluta. A gente tem que buscar dinheiro para fazer novas casas. Essa é a única solução, não tem outra solução. O PAC 2 teve algum êxito, mas ainda falta muita coisa acontecer. E eu vou buscar esses recursos junto com o governo federal, o Ministério das Cidades. Tem alguns planos diferentes aí que eu tenho assistido. Depende agora do que vai acontecer nessa eleição também, né? Com o governo, se vai mudar o governo, se não vai. Mas eu acho que o propósito não vai mudar. A gente tem que trazer dinheiro para fazer novas habitações, usar o prestígio do mandato para tentar mudar a nossa região, porque na verdade a gente recebe muito pouco perto do que a gente gera de riqueza aqui. Essa é a nossa diferença também. Você vê muita distribuição por todo o país de riqueza e proporcionalmente São Paulo, né, o estado de São Paulo manda muito mais do que recebe, né? E o dinheiro para habitação, com certeza, que é distribuído pelo país inteiro aí, né, para o Nordeste, para o Norte do país, deixa de vir como deveria para o estado de São Paulo. Porque o processo todo, Fernando, é muito lento.
A demanda é muito grande e a resposta ela é muito demorada. A projeto, o conjunto, agora já mesmo tem exemplo, relativo Parque da Montanha, Parque da Montanha, enfim, há quantos anos as casas estão sendo construídas, mas sabe, demora demais esse processo. E não é só em Guarujá, é no Brasil inteiro. Então, é preciso mais agilidade, não só recursos, mas também gestão, agilidade, áreas, né, Fernando? Senão fica difícil. Tem uma área que eu acho que é interessante no Guarujá, quando você vai para Santa Cruz dos Navegantes, tem uma fazenda praticamente ali na estrada de Santa Cruz dos Navegantes. E ali, eu sempre passo ali e digo, aqui pode ser uma nova Guarujá, né? Dá para fazer um bairro inteiro ali, inteiro. E um bairro com boas condições, se a gente conseguir fazer escola, creche, tudo no mesmo lugar, você consegue mudar a vida de muita gente e dar uma vida decente para as pessoas, né? Ali seria um lugar... E área particular ou área pública? É área particular. Mas se resolve isso. Hoje em dia todo mundo quer fazer investimento na área de habitação e não tem espaço para isso, né? E também no Morrinhos foi aprovado no último plano diretor uma expansão do Morrinhos quase do mesmo tamanho do Morrinhos. Para quem entra no Morrinhos ao lado esquerdo ali, né, seria uma nova área para a expansão imobiliária e com certeza está aprovado já, justamente para fazer projetos sociais ali. Acho que seria um lugar que a gente conseguiria mudar a vida das pessoas. Não, a área não é tanto problema, né? Eu acho que não é um problema. Santos, por exemplo, é da área. Não é problema a gente pegar uma área dessa nova, construir casa e deixar as pessoas na favela. Aí que não pode. Né? Tem que tirar as pessoas da favela, mudar a vida dessas pessoas e proibir novas invasões. Senão não vai mudar nunca. Se a gente fizer casas novas para outras pessoas que não os que estão na favela, né, vai ser pior. Isso se reflete também, foi até logo no início da sua fala, a questão da saúde, né? Que más condições habitacionais se reflete diretamente nas condições de saúde. Como é que está lá porque foi inaugurado o hospital lá de Santo Carvalho já há alguns anos. Foi algumas tentativas, mas parece que na prática... O Hospital Santo Amaro, hoje, tem como seu hospital também o antigo Ana Costa, lá na Avenida Santos Dumont. E eles começaram uma reforma, só que também não tem dinheiro para terminar. Eu passei esse ano inteiro, eu e o vereador Gilberto Benz, visitando algumas empresas, pedindo dinheiro para fazer o hospital. Consegui até aqui em Santos, com o Armênio Mendes, 500 mil reais. Nós colocamos esse dinheiro direto no hospital, né, e está sendo reformado o hospital. E, lógico, precisa muito mais dinheiro. Eu fiz uma reunião com a Dow Química, dia 26 agora, e coloquei para os diretores da empresa. Eles querem expandir o porto deles e aumentar a tancagem que eles têm ali na sua base em Vicente Carvalho. E eu conversei com eles e falei para eles, olha, vocês vão investir quanto? 500 milhões de investimento? Doa 1% disso, 5 milhões, para o hospital. Né? E aí não vai ter dificuldade nenhuma na Câmara aprovar isso. Eles ficaram de pensar como viabilizar essa doação, porque eu acho que é o justo. Não dá para aquele político antigo tentar dar um jeitinho para ele, né? Nós temos que dar um jeitinho na cidade. Claro. Né? Não dá para deixar mais tanta gente sem ter um hospital. E o hospital está pronto para ser inaugurado. São 50 leitos, 100% SUS, que vão abrir espaço no Santo Amaro, lá do centro, para que o Santo Amaro tenha um espaço maior para plano de saúde, para dar uma saúde financeira melhor para o hospital também. Senão o hospital não vai sobreviver assim. E outra coisa importante também que acho que o deputado federal pode fazer é brigar para aumentar o valor da verba do SUS. O repasse SUS. O repasse. Né? É um absurdo. Uma cirurgia, uma consulta no SUS, não se paga nada. Os médicos já não querem trabalhar ganhando bem, né? Imaginem ganhando mal. Né? E não é uma crítica a toda a classe, mas é uma crítica do que eu enxergo todos os dias. Né? O médico é contratado, ele recebe o salário que foi combinado e ele não quer cumprir a carga horária dele. Ninguém foi na casa do médico amarrar ele para levar ele para trabalhar na prefeitura. Ninguém obrigou ele a fazer um plantão lá no Guarujá ou em qualquer cidade da região. Ele foi contratado e se predispôs a trabalhar porque ele quis. Né? Esse negócio de falar, ganho pouco. Quem que te mandou ficar lá amarrado? Não, só veja que os hospitais filantrópicos, eles arcam com 50%, pelo menos, 50% da despesa de um paciente do Sistema Único de Saúde. Sim. Ou seja, o SUS só cobre metade da despesa. A outra metade fica para o hospital. Como é que o hospital pode sobreviver? Não sobrevive. Então é por isso que nós temos essa crise toda nos nossos hospitais. E saúde boa no mundo inteiro é saúde cara. Né? A gente fala, Estados Unidos, Europa, todos os lugares do mundo, onde a saúde é boa, custa caro, não custa barato.
O que tem que também entender, a gente vê 15% do orçamento dos municípios é obrigatório investir na saúde. Tem que ser um pouquinho mais, eu acho. Os municípios investem até mais. O que eu acho engraçado é o seguinte, você põe 25% para a educação, 15% para a saúde, não é isso? Sim. Só que a educação, em todos os municípios, você vê sobrando dinheiro no final do ano, e aí os prefeitos saem correndo buscando programas mirabolantes para gastar o dinheiro, os 25%. Compram projetos mirabolantes, né? E a saúde, falta dinheiro para o básico. Como é que pode? Acho que tinha que, no mínimo, inverter isso ou parar com esse negócio desse... Mas essa é tarefa para o Congresso Nacional. Tarefa para o Congresso Nacional. É um absurdo isso. Você obrigar a gastar os 25%, sendo que não gasta na educação. Cidades, por exemplo, como o Cubatão, pois é, que tem a renda per capita, uma renda elevada, é uma situação, não digo, por exemplo, Praia Grande. Praia Grande, por exemplo, você tem o crescimento de Praia Grande ano a ano, só em 2 anos, o total de eleitores aumentaram 11 mil. Obviamente, isso é uma demanda muito grande também, que o secretário de Educação de Praia Grande deve ser uma coisa meio maluca, porque ele, até fazer um planejamento é difícil, porque né, Guarujá, por ser uma ilha, de certa forma, se estabiliza. Mas, assim, é um fato que isso acontece mesmo em algumas, não são todas as cidades, mas em algumas cidades isso acontece. Você fala de uma cidade pequena, é exatamente o que você falou agora, talvez não tenha como não gastar mesmo, tem que gastar, mas cidades maiores, sobra dinheiro e é mal gasto esse dinheiro, só para cumprir a legislação. Aí se compra kit mirabolante. Mas o senhor veja, apesar disso, o senhor teve que abrir mão do seu orçamento no Legislativo para atender uma demanda da área da educação. Sim, para pagar salário. Isso que é pior. É um absurdo mesmo. Os municípios têm dificuldade. Sobra muito pouco dinheiro para investimento. Se você pensar bem, dos 100% do município, 50% em geral são para pagar folha de pagamento. Sim. 25% para educação, 15% para a saúde. E o resto das outras secretarias. O resto que se gasta com manutenção e tal. Custeio, investimento mesmo, em mudar a cidade. Sobrar 5 é muito. Não sobra nada. Você tem que ter deputado mesmo. Aí que está. As pessoas têm que entender isso. Se não tiver um deputado o tempo todo trabalhando, não vai funcionar. Se tornaria um imperativo um pacto federativo, no sentido de se inverter essa questão tributária no país. Porque os municípios onde as pessoas moram, né? Porque ninguém mora, como dizia o saudoso governador Montoro, ninguém mora no Estado nem na União, que são figuras jurídicas abstratas. As pessoas moram onde? Moram nos municípios. E nos municípios é que os problemas existem. Verdade. Então, inverter essa lógica tributária. Ou seja, por que a União fica com a maior parte do bolo, o Estado com a parte intermediária e o município fica lá com a menor parte? Verdade. Também é uma tarefa para o Congresso Nacional, a questão da reforma tributária. Deputado. Tem muita coisa para a gente fazer. Desafio não falta, viu, deputado? Não, é empolgante. Você começa a imaginar, eu estava conversando com meus amigos que trabalham comigo, até dizendo isso. Agora a ficha vai caindo e você vai vendo o quanto que a gente pode fazer, né? Só que claro que eu sei as limitações. Você é um dos 513, né? Sim. Mas também é um da nossa região, né? Nós somos em 3 aqui, dá para a gente fazer muita coisa junto. Eu liguei ontem para o Papa, antes de ontem, falei com o Beto também. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda conjunta, os 3. Né? Uma agenda que a gente possa trabalhar juntos. Até falei para o Beto no telefone, Beto, vamos colocar um gabinete perto do outro, os 3 aí, até para a gente poder conversar o tempo todo sobre a região. E facilitar o acesso do pessoal da região metropolitana quando for visitar vocês. Ontem, quando eu fui a Bertioga, falei com todos os vereadores e falei para eles, olha, vocês tenham o gabinete lá de Brasília como extensão da Câmara de Bertioga. Né? Usem e abusem de lá. Se precisar ir para Brasília, fica no apartamento lá do deputado, porque eu acho que faz falta essa relação. Eu senti isso o tempo todo, então eu gostaria que eles ficassem mesmo próximos, né, todos, como todas as cidades da região, e se sentissem mesmo de fato representados. Ou seja, um mandato metropolitano? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Por isso que eu disse para você que eu tenho que afastar essa ideia de candidatura a prefeito, porque seria um desrespeito a toda uma região. Você imagina o quanto que a gente pode perder aqui a região se Até porque o suplente não é da região, né? O suplente é de outra região do estado. Tá. Não seria justo com ninguém da região. Acho que eu, o Beto e o Papa temos que ter esse compromisso, acho que com a região, né? De dar continuidade nesse mandato e ajudar, de fato, a mudar essa sensação que a gente vê das pessoas de não terem o médico quando precisa, de não ter atendimento no hospital. Isso aí é o pior que a gente pode ter. E eu comentei em outros lugares já, se você me permite falar de novo aqui, um dia antes da eleição, eu estava falando com meu filho à noite, ele tem 17 anos.
E eu estava preocupado com a reação dele se eu perdesse, né? Falei, poxa, ele participou tanto da campanha, eu não quero que ele fique frustrado, né? Eu falei, pior, filho, não se preocupa, isso aqui ganha ou perde, né? Mas não vamos esquecer uma coisa, eu falei para ele. Quando a gente entrou na política, eu entrei na política e eu me afastei para cuidar da empresa e tal, eu voltei quando eu estava com a minha vida resolvida. Nós não viemos resolver nossa vida aqui. Nós temos que lembrar o tempo todo qual é o meu papel aqui. Você está entendendo? Eu falei para ele entender bem, né? Não, estou entendendo. Eu falei, então, meu papel aqui é tentar mudar a vida das pessoas. Eu quero que você guarde isso com você, para você entender o que teu pai vai fazer aqui. Nós vamos tentar mudar a vida das pessoas. Toda a gente que nós vimos nessa campanha, principalmente aquele cara mais humilde, que olhava para você com cara de, poxa, me ajuda, né? Me estende uma mão aqui, me dá uma vaga no hospital para o meu pai que está doente, que não consegue ser internado. É para essa gente que nós estamos aqui. Então, eu me senti aliviado, porque eu vi que ele entendeu também o nosso papel. Muito bem. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu agradeço muito a presença do deputado federal eleito pelo PRB de Guarujá, Marcelo Spassoni. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado, Fernando de Maria, mais uma vez, como comentarista do programa. Agradeço a Cris Chalub, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.